rechace para Cesc para Iniesta. Gol fuera de juego, vamos Iniesta. A Espanha de 2010 foi campeã do mundo, mas ela não chegou lá por acaso. Era um time organizado, paciente que gostava de ter a bola e controlar o jogo. Nada muito espalhafatoso, mas extremamente eficiente. Só que essa história não começa em 2010. Para entender como a Espanha virou campeã do mundo, a gente precisa voltar alguns anos, quando ainda existia desconfiança, pressão e um passado que pesava. Durante décadas a Espanha era vista como promessa eterna, sempre tinha bons jogadores, sempre chegava como candidata, mas quase nunca confirmava. Caía cedo em Copas, perdia jogos decisivos, carregava o peso de nunca ter sido campeã do mundo. O talento existia, o problema era mental, faltava identidade. A virada de chave começa na Eurocopa de 2008 sob o comando de Luis Aragonés. Aragonés toma uma decisão corajosa, abandona o futebol físico e aposta muito na posse de bola, passe curto, controle de ritmo, inteligência acima da força. Xavi, Iniesta, Davi Silva, Fábregas, a Espanha passa a mandar nos jogos sem precisar acelerar. A campanha cresce jogo após jogo na Euro e na final contra a Alemanha a Espanha vence num jogo difícil por 1-0. Não foi só um título. Foi um aviso, a Espanha não tinha só futebol bonito, agora passava a ter confiança. 2 anos após o título da Eurocopa de 2008, chegamos à Copa do Mundo de 2010, lá na África do Sul. A Espanha entra como campeã da Euro, mas ainda cercada com dúvidas. Muita gente acreditava que aquele estilo funcionava na Europa, mas não numa Copa do Mundo. Luis Aragonés sai e entra Vicente Del Bosque, e aqui está um ponto-chave da história. Del Bosque não inventa, não muda tudo. Ele entende o grupo, entende as especificidades de cada jogador e mantém a essência. A Espanha chega forte, mas o passado continua a pesar. Na fase de grupos, a Espanha caiu em um grupo que parecia tranquilo, com Suíça, Chile e Honduras. Mas logo na estreia a Espanha é derrotada para a Suíça por 1-0. Um choque total. A Espanha dominou a posse de bola o jogo inteiro, criou chances, pressionou, ficou no campo da Suíça. Mas no segundo tempo, num lance estranho, a bola sobra na área e gol da Suíça. A Espanha tentou de tudo. Chute de fora, pressão final, bola na trave e nada entrou. Era a primeira vez na história que uma campeã europeia perdia a estreia da Copa. O fantasma havia voltado. No segundo jogo, acontece a reação imediata. A Espanha vence Honduras pelo placar de 2-0. Jogo de controle total. A Espanha entrou pressionada, mas desde o começo mostrou autoridade. Davi Villa marcou os 2 gols. Poderia ter sido mais. Posse altíssima, chances claras. Aqui a Espanha recupera a confiança. No terceiro e último jogo da fase de grupos, valia a classificação. Um jogo muito tenso contra a equipe do Chile. O Chile pressionava alto, era um time intenso. A Espanha responde com inteligência. Gol de Villa e Iniesta. O Chile ainda desconta. O jogo fica nervoso, mas a Espanha controla até o fim. Classificada em primeiro do grupo para o mata-mata. Nas oitavas, a Espanha enfrenta Portugal. Agora começa o modo frio da seleção espanhola. Um jogo truncado. Portugal fechado, esperando o erro. A Espanha roda a bola o tempo todo, paciência máxima. Até que no segundo tempo, tabela rápida dentro da área e ele de novo. Gol de Davi Villa. Depois disso, controle absoluto até o apito final para segurar o 1-0 que classificava a Espanha para as quartas de final da Copa. Nas quartas de final, a Espanha enfrenta o Paraguai. Talvez o jogo mais tenso da campanha. Durante o jogo, foi marcado o pênalti para o Paraguai com uma defesa de Casillas. Logo depois, pênalti para a Espanha, Xabi Alonso converte, mas mandam voltar. Ele perde na repetição. Jogo dramático até que no final, bola na trave, sobra de novo para ele. Davi Villa. O primeiro drible, olha o Iniesta, grande bola pro Pedro, na trave, Villa, na trave, gol! Gol!
A Espanha vencia o Paraguai por 1-0 e estava classificada para a semifinal num jogo sofrido que mostrava o caráter espanhol. E na semifinal, a Espanha enfrenta a Alemanha. Aqui foi um jogo gigante. A Alemanha vinha voando, tinha atropelado Inglaterra e Argentina. Muita gente achava que seria o fim da seleção espanhola, mas a Espanha simplesmente dominou na posse de bola. Gol de cabeça de Puyol em escanteio. Depois disso, controle total. A Alemanha praticamente não ameaçou e a Espanha segurou. Ali ficou claro, a seleção espanhola estava pronta para a final. E na final tivemos um jogo emblemático entre Espanha e Holanda. Um jogo violento. A Holanda tentou quebrar o ritmo na pancada. De Jong quase arranca o peito de Xabi Alonso. Mas a Espanha continuou fiel ao plano. No tempo normal, chances para os dois lados. Cacilha salva no cara a cara com o Robben. Na prorrogação, minuto 116, passe de Fábregas. Domínio de Iniesta, chute cruzado, caixa. Iniesta extravasa, porque ele sabia que o título da Espanha finalmente estava mais próximo do que nunca. El rechace para Cesc para Iniesta. Gol fuera de juego, vamos Iniesta. De Cacilha salvando um possível gol de título da Holanda, a Iniesta fazendo a consagração final. Ali a Espanha vira campeã do mundo pela primeira vez. Uma campanha delicada. No mata-mata, 4 jogos por 1-0. Mas o título chegou. Era isso que importava. Era a consagração de um título de uma seleção fria que sabia sofrer, mas era cirúrgica quando necessário. Se alguém achava que em 2010 foi coincidência ou obra do acaso, 2012 comprovou que não. Era um projeto sólido e muito bem montado. A Espanha chegava à Euro de 2012 como atual campeã do mundo. Era também atual campeã da Euro. Mas principalmente via-se dúvida no desgaste da geração. Muitos jogadores iam de temporadas longas e intensas por Barcelona e Real Madrid. Havia dúvidas físicas. Além disso, o mundo começou a criticar o estilo espanhol. Muita gente dizia que era chato, que era posse sem objetividade, que o tic-tac era previsível. A pergunta era clara: a Espanha ainda tinha fome? Mesmo sendo campeã da Copa de 2010 e mostrando bom trabalho, a Espanha era muito duvidada. Ainda continuava sendo criticada, mas calou a boca de todos jogando o que mais sabe: futebol. Na Euro de 2012, a Espanha caiu num grupo com Itália, Irlanda e Croácia. Na estreia contra a Itália foi um jogo equilibrado. A Espanha joga até sem centroavante fixo em alguns momentos. Sai atrás no placar, empata com Fábregas. Já ali deu para sentir que não seria fácil. No segundo jogo, resposta forte. Um 4-0 sobre a Irlanda. Domínio total. Gols, confiança, intensidade. Era a Espanha lembrando ao mundo quem mandava. No terceiro e último jogo da fase de grupos contra a Croácia, num jogo delicado e que valia a classificação espanhola, no finzinho a Espanha marca e se classificava para o mata-mata da Euro. Na Euro de 2012, a Espanha venceu a França por 2-0, um jogo muito controlado pela seleção espanhola e Xabi Alonso sendo decisivo. E na semifinal enfrentam Portugal, um jogo muito equilibrado, Portugal pressionando alto, tentando quebrar o ritmo. Foi a Euro mais difícil da Espanha até ali. No tempo normal, 0-0. Decisão nos pênaltis, Cacilha sendo muito decisivo e a Espanha estava na final da Euro mais uma vez. E na final da Euro enfrentam a Itália, a primeira adversária na fase de grupos. Mas na final foi um jogo totalmente diferente. Foi a resposta definitiva da seleção espanhola. Contra uma Itália forte e organizada, a Espanha faz sua melhor atuação da era. 4-0. Domínio técnico, mental, físico, movimentação perfeita. Um controle absoluto. A maior final da história da Eurocopa.
Era a consagração de um trabalho que, mesmo duvidado, mostrava o seu resultado dentro de campo. A Espanha vencia a Euro de 2012 numa final de se encher os olhos. A Espanha de 2010 construiu o topo. A Espanha de 2012 provou que não era sorte. Quando o mundo inteiro tentou derrubar, ela respondeu jogando futebol. E talvez esse seja o maior legado daquela geração que estará para sempre na memória dos amantes de futebol.